Muito bem, galera. Olha só, estamos começando mais um encontro semanal do empreendedores.com.br. Então você que está chegando aqui agora, não entendeu o que é Empreendedores, que está aqui na grade do Café com ADM. O Empreendedores é um projeto novo aqui do nosso ecossistema. Nasceu no finalzinho de novembro. A gente se deu conta aqui no Administradores que ao longo de mais de 2 décadas, 25 anos agora em 2025, a gente promove muito conhecimento, muita educação na área de negócios, muitos conteúdos, enfim, a gente contribui com o seu crescimento através desses conteúdos, de cursos e tudo mais. E construímos uma grande comunidade em torno disso, mas a gente se deu conta que, apesar de ter uma grande comunidade com milhões de pessoas, a gente promovia pouco networking. E network é a espinha dorsal do empreendedorismo. Quanto mais a sua rede de contatos for forte, for poderosa, isso muda os rumos do seu negócio. Então a gente criou uma comunidade para promover exclusivamente o networking. E essa comunidade se chama empreendedores.com.br. De lá para cá, mais de 100 pessoas já se juntaram a esse projeto, grandes empreendedores brasileiros, como é o caso do meu convidado de hoje aqui, que é o Rodrigo Tiso. Cara, o Rodrigo Tiso, ele é diretor comercial e sócio da Bora Transportes. A Bora é uma das maiores transportadoras do Brasil. Não sei se eu posso falar que é a maior, mas o Rodrigo que está aqui vai me ajudar aqui a contar direitinho esse case, porque o case é simplesmente fantástico. É um cara que entende de liderança, é um cara que entende de marketing, é um cara que entende de estratégias comerciais e é um cara que vai aqui dar uma aula aqui pra gente sobre esses temas hoje. Rodrigo Tiso, cara. Muito prazer aí, Leandro. Prazer é revê-lo aí. E é um prazer estar aqui no Empreendedores, aí fazer parte dessa equipe aí. Muito bem. Olha só, os entrevistados, os speakers aqui do nosso encontro semanal são obrigatoriamente membros do nosso clube de networking, o empreendedores.com.br. Então, se um dia você tiver vontade de estar aqui na nossa tribuna aqui como speaker, como entrevistado principal, acesse aí empreendedores.com.br. Já conhece lá o nosso novo site, já está no formato de portal com muitas matérias interessantes. E empreendedores.com.br/assinar você tem detalhes de como entrar, como fazer parte dessa comunidade de grandes empreendedores. Muito bem, Rodrigo, cara, me conta aqui da Bora, né? Comecei aqui falando, né? Então apresentei aqui a Bora como uma das maiores transportadoras do Brasil. Me corrija aí se eu estiver errado, é a maior? No transporte fracionado de alimentos, é a referência número 1 no Nordeste, onde fomos pioneiros. Também no estado de Minas Gerais a gente tem uma representatividade interessante. Espírito Santo a gente está muito forte também. E agora iniciamos alguns projetos aí no Centro-Oeste e um pouquinho do Norte ali, no Belém do Pará e Amapá. Mas assim, nesse nicho específico do transporte de alimentos que necessita de controle de temperatura, nós somos referentes aí. Olha referência só. Aí. Muito bem. E, cara, vocês fazem algo que é extremamente difícil, que é esse transporte fracionado, como você falou. Sim. Né? Eu queria que você comentasse, então, até antes da gente entrar no case e tal e tudo mais, Rodrigo, queria que você comentasse como que as transportadoras tradicionais operam, né? E qual que é o diferencial da Bora com relação a esse trabalho das demais. O padrão, a tendência de mercado é você transferir em carga dedicada. Levar do ponto A da indústria para o ponto B, que é o cliente dele, via de regra, rede, distribuidor. Né? Então, assim, tem também aquelas empresas que fazem uma transferência dedicada, uma armazenagem e um transporte dedicado. Mas isso impede de muitas indústrias avançarem nas vendas, poder vender todo o SKU deles, atingir uma maior capilaridade de clientes. Então, a Bora vem contribuindo. Há mais de 20 anos enxergamos essa oportunidade. O mercado do Nordeste, meu pai e meu tio foram visionários, a gente iniciou esse projeto do fracionado. Isso ajudou muitas indústrias que vendiam e muitos tradicionais no Sul, no Sudeste, queriam muito vender para o Nordeste e não conseguiam porque não conseguia lotar o caminhão. Não conseguia atingir, como que eu vou vender para grandes redes locais? Você sabe aí, conhece assim, o potencial das redes locais aqui do Nordeste, também redes nacionais que estão aqui, e eles perdiam essas oportunidades de venda. Então a Bora proporciona e assim, é um prazer assim, acompanhar a evolução de vendas dos clientes, poder
contribuir com o ecossistema, né? Com certeza, cara, né? Contribuir só com o ecossistema, mas com com toda uma região, né? Proporcionando o acesso a produtos que talvez a gente nunca tivesse conhecimento por aqui por conta dessas dificuldades logísticas, né? Sim. Bom, Rodrigo, você começou, o Rodrigo é um cara super novo, super jovem, mas começou na Bora em 2005, né? Já faz um tempinho. 2005. E como é que foi a sua trajetória, cara? Assim, a gente já conversou bastante aqui antes, então eu já conheço aqui a história do Rodrigo. Sei que ele começou estudando Direito, né? Direito, primeira graduação. Como é que a gente conseguiu te desviar do caminho do Direito aí para o empreendedorismo? Eu não fiz Direito, né? Então, assim, me esforcei bastante, estudei bastante. Mas assim, já trabalhava no mercado financeiro também, numa empresa familiar. Então, assim, tive a oportunidade de aprender com grandes líderes, pessoas que me inspiravam muito na época. Então, assim, eu não conseguia colocar em prática aquilo que eu aprendia no direito, por estar trabalhando no mercado financeiro, não conseguia colocar em prática. E estava indo bem no mercado financeiro, como empresa familiar. Aí acabei crescendo profissionalmente lá e acabei não indo para o mundo do direito, mas o direito não perdeu muita coisa, não. Mas eu ganhei muito em bagagem para que eu possa me sentir segurança como empreendedor, com uma bagagem jurídica, uma noção de direito trabalhista, direito tributário. O empreendedor, o empresário, ele tem muitos desafios no dia a dia dele. E assim, por mais que a gente tenha uma equipe especializada, ter esse conhecimento sempre, o conhecimento sempre é válido, né? Com certeza, com certeza. É aquela velha história, assim, você não fica comendo só através da mão dos outros. Lógico que você vai entregar ali uma questão tudo para um profissional mesmo da área, né? Alguém com experiência, mas você entender daquilo ali, né? Ter um entendimento, isso também é fundamental. Muito bem. E, Rodrigo, eu queria que você comentasse, então, aí você entra na Bora ali em 2005 e o que eu acho interessante é que você traz um sopro, né, de inovação para um negócio que é extremamente tradicional. O transporte é uma coisa que, enfim, existe desde o começo aí dos tempos, né, de diferentes formas. Mas aí eu queria que você comentasse assim, o que você trouxe de visão, né, nova. Lógico, a empresa aí foi fundada pelo seu pai e pelo seu tio, então uma outra geração, e você traz assim esse olhar de inovação, de marketing, construção de marca, outras coisas que não estavam ainda no radar da Bora. Queria que você comentasse isso. Meu pai a família tem tradição de trabalhar no mercado de transporte. Meu pai 35 anos de experiência antes dele fundar a Bora, meu tio idem, muito parecido. Então, ele já tinha uma empresa assim bem administrada, mas que tinha muito... O mercado como um todo, não só meu pai e meu tio, tinham desafios. Começou a vir muita questão de sistema, novos desafios pela indústria, né? Então, assim, eu falei, eu entrei, eu tenho que agregar. É uma baita responsabilidade. Meu pai é o Messi para mim, assim, é minha inspiração. Então, trabalhar, corresponder essa expectativa dele, assim, era desafiador para mim. A gente bastante preocupação assim de decepcioná-lo, então procurei me entregar ao máximo, como eu me entrego em todos os projetos, tanto para ele quanto para os clientes que vieram dar oportunidade para a gente de realizar um trabalho. Então a gente entregou muito ali, entregou em tempo, em dedicação, e isso ajudou bastante lá e vimos assim oportunidades. O mundo, eu sempre comento, o mundo tem críticos demais, né? Então, assim, eu enxergava tudo que meu pai e meu tio já faziam de bom, e tanto eu quanto meu primo, a gente passou a agregar e acrescentar aquilo que faltava. E tinha muita oportunidade de marketing, a construção, que nem o domínio Bora, né, que a gente comentou, www.bora, dificílimo. Quem teve essa visão ali de já registrar esse domínio antes, é fantástico, cara. Foi fantástico. Se você quiser vender esse domínio, aí, ele já vale o preço de uma empresa. Né? Então, assim, isso a gente ter essa visão, pensar antes dos demais, assim, ajuda bastante. Então, assim, eles me permitiram, como eles dominavam muito essa parte operacional, que eu pudesse acrescentar projetos, que eu pudesse trazer inovações. Se eles não permitissem também, eu não faria nada. Então, ali, assim, né? isso então, também assim, destaca a visão deles, né? De dar eles, espaço para isso. Isso é fundamental dentro né, de uma estrutura de empresa familiar, né? Mas que se abrace também o novo, né? Sim, incentivaram a estudarmos, assim, colocar em prática.
Tem que ter uma paciência. Quem já trabalhou com primeira, segunda geração, você tem que ter bastante paciência, persistência, saber o momento certo e aí deu tudo certo. Com a Bora vem dando certo aí há muitos anos, quase 20 anos aí de parceria com eles. Que bacana. Rodrigo, cara, eu já prestei atenção assim nas nossas conversas, uma coisa que me chama a atenção e que assim foge um pouco aqui do nosso tema, mas que tangencia o sucesso empresarial, é que você é um cara que demonstra ter muita inteligência emocional. Você dá atenção a isso, para o desenvolvimento dessa inteligência emocional. Eu sempre noto assim, uma postura de equilíbrio. Né? E assim, você destaca isso também nessa questão do diálogo entre as gerações. É curioso isso que assim, a gente evolui muito com... Tem gente que assim, se abala com crítica, eu procuro sempre evoluir. É um ponto assim, que eu era muito criticado assim, pela intensidade com que eu trabalhava no início. Eu recebia um feedback do meu pai assim, falava, pô, você... entrega bastante, você, do meu tio também, do meu primo, você se esforça bastante, entrega resultado, mas assim, você precisa melhorar nessa parte. Nem todo mundo vai agir, vai pensar como você, então assim, eu procurei entender mais, assim, estudar mais sobre inteligência emocional, procurar terapia também, direcionamento para o desenvolvimento, você procura ter um autoconhecimento melhor e estudar o comportamento do ser humano dentro da área comercial para a gente evoluir, entender do comportamento, entender de neurociência aplicada a vendas ou a como lidar com o ser humano. Lidar com o ser humano é o desafio, seja do comercial, seja do empreendedor. Então, assim, comecei a estudar muito sobre o tema e como a gente sempre comenta, né, Leandro? Eu gosto de estudar e colocar em prática. A gente não é perfeito, mas a gente vem se esforçando muito nessa área. Muito bem. Isso aqui também deixa evidente, né, como o mundo dos negócios ele é complexo, né? O tanto de coisa que a gente tem que dominar. Então, cara, você é muito bom naquilo que você faz, né, das competências que estão diretamente ligadas aqui ao seu negócio, mas você tem que saber demais, tem que ir além, né? É verdade. Sim. Senão ninguém quer trabalhar contigo, não quer ser seu par, os clientes não querem fechar parceria. Então... aquela velha história das hard skills e das soft skills, né? Não pode ser só uma coisa ou só outra, né? Muito bem. Rodrigo, cara, quando a gente fala de transporte, e talvez boa parte dos empresários eles não estejam atentos, né, do quão importante é você ter um parceiro que seja excelente nessa ponta do negócio, né? E como é que vocês conseguiram, assim, primeiro, construir uma reputação em cima disso, e também pautar o crescimento da empresa em cima desse valor que vocês geram para os seus parceiros? E, bom, queria que você comentasse isso, porque muitas vezes assim, a gente pensa, pô, vamos fazer um negócio, vou fazer, sei lá, vou montar aqui um supermercado, tal, ou uma fábrica, alguma coisa, tudo, e eu não penso ali na escolha, né, daquele parceiro que vai fazer ali a logística da minha empresa. Aí eu penso, não, isso aqui é uma commodity, eu vou contratar qualquer transportador, vou cotar ali e tal, vou ver qual que é o melhor frete, isso, aquilo, e pronto, tá ali resolvida ali a questão, na visão míope da coisa, né? E a gente sabe que a escolha de um parceiro, e principalmente nessa área, ela é crucial ali. Então vai acrescentar no teu negócio em várias pontas. Isso acaba, né, gerando repercussões no teu negócio em várias pontas. Você tem um parceiro que não seja tão competente naquilo, né, isso gera prejuízo, isso gera atraso, isso gera uma série, né, de consequências. Sim. Eu procurei assim, sempre ouvir o cliente, estar muito próximo dele, construir um case de sucesso do cliente, para que através do case de sucesso dele, nós podemos assim, construir a nossa reputação. Então, nossa reputação foi sempre pautada no êxito do cliente. E também uma coisa assim, que eu observei do início, quem é o cliente do nosso cliente. Eu procurei também um relacionamento com as redes, porque assim, não é fácil entregar para grandes redes, ainda mais o fracionado. Ou as redes de supermercado não compreendem o que é o transporte fracionado, porque quem está lá na ponta? A gente constrói tudo, lá na ponta, no final, é o motorista com recebimento do supermercado. E entre eles você tem que gerar aquela conexão, mas a conexão parte desde um comprador, que a gente conversa, explica. Eu procuro sempre entender a missão de todo mundo e como que a Bora, o Rodrigo e a equipe conseguem assim contribuir para o êxito, para esse relacionamento. E também assim, a indústria tem que pensar muito na reputação,
Por exemplo, a Bora trabalha com indústrias conceituadas. Ali a reputação delas, nós temos assim essa missão de coletar o produto lá de São Paulo e entregar para o cliente final deles no Nordeste, no Norte, Minas Gerais, Espírito Santo, quase todo o Brasil aí a gente já está. E aí assim, leva essa reputação. Uma falha que você tem é a imagem da indústria. Ela tem que se preocupar na hora de escolher um parceiro e vem se preocupando, via de regra. É muito raro uma indústria fazer apostas assim, e quando elas fazem, elas percebem assim que não é um investimento. Eu aconselho assim sempre uma indústria que quer expandir, procurar um especialista. Se não está chegando na questão do orçamento, criar um relacionamento. Agora eu estou sempre aberto ali no relacionamento com os clientes, a minha equipe comercial também, a ouvir o cliente, a entender. Cara, vamos construir um projeto aí para ti, para que você não tenha que procurar uma empresa B, que a gente possa oferecer o melhor ao cliente, né? Manter essa... nós nos preocupamos muito com a reputação da indústria, com o êxito deles, e dá muito prejuízo também, né? Assim, a cadeia de frio envolve muitos detalhes. Você deixar uma pessoa que não é... uma empresa que não é especialista traz muito riscos, e também uma questão comercial. Você faz todo um trabalho de produzir, tem toda uma estratégia de marketing, de vendas. Na reta final, na logística, você falhou com a entrega. Então aquilo atrapalha todo o processo, todo o processo. Então assim, é muita responsabilidade envolvida, e quando gera responsabilidade a gente tem que procurar especialista. Com certeza, né? E às vezes até, por exemplo, isso acontece muito, né? Você ter lá um motorista estressado, ou que não tem um treinamento no trato e tal, tudo mais, e enfim, chega para fazer uma entrega, trata mal o cliente e tal. Isso tudo repercute na imagem da empresa que contratou, né? Ninguém quer saber quem está levando aquele produto, né? O custo, quanto menor você tem de custo, menos investimento você consegue fazer em pessoas. Numa empresa de prestação de serviço, pessoas são fundamentais. Então, assim, a gente tem aquela filosofia de liderança que, cuidando bem parece básico, mas assim, cuidando bem das pessoas, as pessoas vão cuidar bem do teu cliente. Então, assim, a gente se preocupa muito. O motorista, a gente respeita muito, gosta muito de empatia pelas pessoas. O motorista, assim, ele é fundamental no segmento, não só na logística, mas em tudo ali. O motorista é a reta final, assim, tudo que a gente faz, que uma indústria produz, no final, quem vai entregar aquilo ali é um motorista, né? Então, cara, a gente tem que ter uma atenção. Não é fácil a vida deles, tanto os de transferência quanto os de distribuição. Então, a gente está sempre atento ali em como que a gente ajuda, né, no dia a dia deles ali para cumprir com essa missão. Muito bem. Rodrigo, queria que você comentasse um pouco sobre a estrutura da Bora, porque vocês estão sediados em São Paulo, né, mas vocês têm, não sei, são 19 filiais? 19 filiais em 15 estados. Em 15 estados, né? E eu queria que você comentasse também dessa estratégia de ter essa presença, né, por exemplo, em 15 estados, quase todo o Brasil aqui na história, né? Sim. É fundamental que você tem... Primeiro, você consegue cuidar muito bem da cadeia do frio. Quanto maior a distância, principalmente na distribuição, que você não tem uma base para dar um suporte, maior o risco da operação, né, de cumprir os processos. Também assim, fica mais custoso. No começo é difícil, porque assim, é muito investimento. A Bora soltou aquele investimento na frente. Meu pai e meu tio assim, pagaram mesmo assim para... No começo dá um pouco prejuízo você ter uma base, até você formar um faturamento, um volume, mas assim, eles foram fazendo aos poucos esses investimentos, então permitiu que a gente estivesse em todas as bases. Dessa forma a gente atende melhor os clientes, e também assim, a questão tributária e opções, né? Hoje um cliente também tem uma opção de deixar só na base e a gente fazer só a etapa 2, por exemplo, consegue armazenar em muitos estados, oferecer um leque, né, maior assim, de opções para o cliente. Hoje é muito raro um cliente procurar a Bora, o grupo, e a gente não ter uma solução para atendê-lo. Então, assim, mas eu quero dedicado, a Bora faz. Eu quero um projeto de armazenagem. Fazemos. Mas a Bora não tem um espaço físico. Vamos montar um projeto. Eu quero só distribuir local. A Bora faz. Eu quero uma estratégia para o food service. Vamos lá. Que fantástico. Eu quero para a rede. Vamos lá. Assim. Então, isso só é permitido
porque a gente tem frota própria em todos os estados, estrutura em todos os estados e principalmente prestação de serviço, equipe em todos os estados. Você conhece muito assim da cultura do Brasil todo, assim, são culturas diferentes. Assim. Então, assim, um profissional assim, uma equipe da Bahia para distribuir dentro do estado da Bahia, ela conhece assim a cultura, as peculiaridades, né? Então, assim, então em todo o Nordeste, a gente ter assim, pessoas locais que conhecem da cultura, conhecem assim, do cliente, do sentimento. Por exemplo, quem não é do Maranhão não conhecia, agora todo mundo está conhecendo o Matheus, mas quem não era do Maranhão não conhecia o Matheus, não sabe as peculiaridades do Matheus, quem não é de Natal e não teve oportunidade de visitar, não sabe que tem um nordestão aqui. E assim, aí você não consegue entender a necessidade do cliente para melhor atendê-lo e estar próximo a ele, né? Com certeza. E, Rodrigo, eu queria que você comentasse um pouco, que isso faz parte aqui também do tema e da atuação de vocês, que vocês resolvem um problema no Brasil, que é essa complexidade tributária. Sim. Então, o fato de vocês terem essas unidades, né, em outros estados, isso ajuda também aquele mercado local a ter uma certa economia também diante dessa complexidade tributária brasileira. Queria que você comentasse também esse aspecto. Se uma indústria hoje quer ter um projeto com uma base, seja de armazenagem ou ter uma base de cross-docking fiscal, a Bora proporciona que ele tenha projetos ali com o CNPJ local. Então isso ajuda muito e assim a como ele vai competir, porque assim tem muitas grandes indústrias, BRF, JBS, cara, esses caras conseguem. Como que uma empresa menor vai conseguir competir dentro desse mercado com as gigantes, né? Então, assim, gigantes de laticínio, gigantes de frigoríficos. Então, assim, a Bora proporciona também essas empresas que estão escalando, que estão também iniciando, a terem projetos muito compatíveis nessas regiões. Então, a gente permite isso. Isso ajuda muito tributariamente para que sejam competitivos e aí fica aquela luta lá. O preço vai ficar muito equilibrado, aí vai pela qualidade, né? Total. Muito bem. E, Rodrigo, cara, você é um cara extremamente bem relacionado, né, em toda essa cadeia, desde dos fabricantes, passando pelos distribuidores, varejistas. Então, você conhece muito bem, né, toda essa cadeia de distribuição. E eu queria que você comentasse assim, qual que é a importância, né, desses relacionamentos e como isso ajuda também, nos negócios em geral. O relacionamento e principalmente o relacionamento de forma contínua, que nem, nós estamos há 20 anos visitando, há 2 vezes eu assim, estava comentando da minha rotina, 2 vezes no mês, 2 semanas no mês eu viajo. Então, cara, estou sempre próximo aos clientes, ouvindo, então, tomando café com o representante, almoçando com o distribuidor, visitando a rede e assim, conhecendo. A gente, cara, eu sou um apaixonado pelo mercado, a Bora, os nossos clientes, assim, e às vezes assim proporcionaram para mim assim realizar meus sonhos putz, cara, então assim a forma de retribuir e que eu faço é me entregando muito aos projetos, assim, e esse relacionamento é fundamental, porque assim você escuta o que eles estão precisando e aí consegue assim com a nossa experiência gerar soluções, gerar conexões. Então, eu estou conversando lá com uma rede e a rede fala qual que é o problema, então eu consigo passar e transmitir, criar essa integração da indústria com o supermercado, do distribuidor. Muitas vezes assim, um distribuidor está precisando de determinado produto, eu estou falando que a indústria precisa do distribuidor e a gente consegue conectar. Isso é muito legal, né, para o progresso do país, para o empreendedor, né? Então, e assim, é bacana que eu falei, cara, a gente tem aquele sentimento, ajudei, né? Então, assim, isso traz também a lei do retorno, uma reciprocidade, e aí eles sabem que pode contar com a gente, então isso vem ajudando muito no êxito da Bora, assim, e das empresas também do grupo, né? Muito bem. Rodrigo, eu levantei essa bola aqui justamente porque a nossa pegada aqui é promover conexões, aqui quando a gente está falando aqui do empreendedores, né? Então, o quão importantes são as conexões, o relacionamento, né, para o sucesso dos negócios. E por mais que a gente evolua, por mais que a gente tenha hoje inteligência artificial, chatbots e tal, e claro, isso tudo, né, ajuda, né, a expandir os negócios, isso nunca vai substituir
o relacionamento humano. E é impossível um chatbot construir uma conexão genuína com alguém, não tem como, né? Então, assim, por isso que eu levantei essa bola, porque é a nossa pegada aqui no Empreendedores. E eu queria perguntar, o seguinte, você tem todos esses relacionamentos, esse teu networking muito forte no teu setor específico, lógico, fundamental. Sim. O que te atraiu no Empreendedores, já que a gente tem uma comunidade que é bastante plural nesse sentido, né? Nós temos todos os segmentos aqui dentro da nossa comunidade. Sim, primeiro, para evoluir, eu me inspiro muito em líderes que fazem parte do Empreendedores. Você me inspira, né, Leandro? A gente já comentou ali, cara, já acompanha teu trabalho. Aqui. O empreendedor, ele precisa, assim, o empresário, ele tem uma responsabilidade muito grande, uma insegurança muito grande de se a gente está fazendo o melhor. O mercado é muito competitivo, seja no transporte, seja em toda a área. Então, assim, você aprender com pessoas que construíram cases de sucesso não só no teu segmento, te ajuda muito a você adaptar. Poxa, que nem do Empreendedores, cara, tem a Cris Arcangeli, tem os Shark Tanks. Então, assim, a gente conversando e ouvindo, a gente também percebe o seguinte, tem muitos problemas que são parecidos. Que a gente vai do setor, independente do setor. Então, Verdade. você tá falando... E, cara, você se sente confortável. Cara, esse cara também tem um problema parecido com o meu e ele já testou essa solução. Então, em tecnologia, a gente consegue adaptar muita coisa para o nosso negócio, contatos, né? E, assim, a gente procura ver muita coisa interessante. E é o que a gente procura, assim, mais gente interessante que interesseira ali no dia a dia. Com certeza. A gente quer agregar valor e o Empreendedores vem agregando valor em conhecimento para que a gente consiga evoluir em networking, assim, devagarinho a gente vai conhecendo as pessoas, verifica assim se a gente consegue contribuir um com o outro na comunidade e também, assim, sente muito solitário. É o que eu gostei muito do Empreendedores, que a gente fala, essa aqui é minha tribo, né, cara? Assim, eu me sinto bem ao lado dessas pessoas, conversando com pessoas que passam por situações, assim, por desafios muito parecidos com o nosso. Isso, assim, conforta, assim, cria até laços também. Trabalho não é tudo, né, Leandro? Pelo contrário. Com certeza. A gente trabalha muito, assim, com um propósito. Então, a gente conhece, resumindo, inspiração, conhecimento e também o networking. Não pode vir só pensando no networking, mas também rola o networking. E o que é interessante com relação ao networking em si, porque muitas vezes assim, a gente vai pensar em networking e diz, são as pessoas que eu conheço, eu tenho que conhecer, tenho que fazer networking, tenho que estar nos eventos e tal, tudo mais. Lógico, isso é importante. Mas quando a gente fala em relacionamento genuíno, não é só quem você conhece, não é só a sua rede de contatos, é quem você conhece e conhece. Então, por exemplo, se eu estou aqui no meu negócio, que é um negócio digital, tal, tudo mais, mas eu preciso conhecer alguém dentro da indústria alimentícia aqui ou de logística, cara, eu vou chegar, vou mandar um zap aqui para o Rodrigo, eu dizer, Rodrigo, cara, tu conhece alguém assim, assim, assado e tal, não sei o quê, e você vai conhecer. Porque já sei que a tua rede nesse setor aqui é poderosa. Sim. Então, assim, não é só quem você conhece, não é só o Rodrigo e a relação que eu tenho com o Rodrigo. É quem o Rodrigo conhece também. Sim. Então, as coisas se desdobram no network. É uma série de conexões. Exatamente. Né, então, assim, como que isso é importante para todo e qualquer empreendedor estar atento. Sim. São as relações que ele vai construir e as coisas vão se desdobrando a partir daí. Isso aí. Muito bem, Rodrigo, liderança, cara. Liderança é um tema que é fundamental, na sua área não pode ser diferente, e eu queria que você comentasse, que eu noto que você é um líder bastante inspirador, você é muito atento às questões humanas e tal, e nas nossas conversas isso sempre fica muito evidente. E aí eu queria que você comentasse qual que é assim, algo que te inspira na liderança, né? E qual que é o modelo que você busca seguir? Uma coisa que eu utilizo muito na liderança em tudo é a empatia. Se colocar assim no lugar, por exemplo, gerações. Quando você precisa liderar alguém, por exemplo, de uma geração, alguém mais jovem. É diferente, você não pode liderar alguém que está mais jovem com alguém mais experiente, por exemplo. Então, assim, eu procuro entender assim, muito da ambição, dentro da área comercial principalmente, que a gente tem, consegue, assim, ao longo desses 20 anos aí, eu tenho profissionais... gestores aí que trabalham, servem junto comigo aos clientes aí há mais de 10 anos. Tem o Dino com 12 anos, o Vitor com 13 anos, agora o Lucas
da minha equipe, por exemplo, comercial, 7 anos, todo comercial da Bora, do Grupo Bora, e agora também eles vão conosco nos outros projetos, né? Eles estão conosco, entraram como auxiliares, representantes comerciais. Então, assim, a gente procura entender a ambição deles, verificar, enxergar muito o ponto forte. Aquela questão da crítica, né? Ver o copo meio vazio, mas o cara é ruim nisso, cara, mas no que o cara é bom, entendeu? Então, assim, procurar colocar as pessoas certas no lugar certo, aí seguir aquela questão, assim, de primeiro colocar as pessoas certas no lugar certo, depois, assim, definir processos, metas, assim, claras, verificar o que você consegue agregar de tecnologia para que possa ser produtivo, assim, ouvir bastante, né? Então, assim, ajudar, inspirar e principalmente, assim, é o exemplo. Eu procuro, assim, a entrega, eles estão vendo, assim, não adianta, assim, como o Rodrigo fala para fazer, mas como o Rodrigo age, né? Então, assim, quero vocês com pegada e eu não tenho pegada. Assim, tem que... tudo que a gente direciona e não faz, não inspira as pessoas. Então, assim, eu procuro ter muita entrega, muita energia e inspirar as pessoas, entregar resultado e também recompensar, né? Assim, as pessoas, dividir, né? Também, não só responsabilidades, mas o êxito ali, né? Muito bom, Rodrigo. Cara, uma aula de liderança aqui com o Rodrigo Tiso, diretor comercial aqui da Bora Transportes. Muito bem. Rodrigo, me conta um pouquinho, cara. Você entra na empresa em 2005, então a gente está falando de 20 anos aí de atuação. 20 anos, eu imagino, lógico, que a empresa era totalmente diferente do que é hoje. O que mudou em termos de estrutura da empresa, de governança, enfim, lógico, aí hoje vocês têm um conselho, tal, tudo mais. É muito diferente de 20 anos atrás, o teu trabalho hoje? Não, cara, tava... A Bora, que nem via a máquina de escrever, eu lembro que, assim, a Bora, quando eu entrei, emitia conhecimento de frete em máquina de escrever, impressora matricial, tinha um computador, tinha um e-mail, Bora Transportes @terra, não tinha o domínio ainda, né, cara? A gente já correu. Então, assim, conseguiu acrescentar muita coisa, acompanhar o que as outras empresas vinham fazendo, nos inspiramos em empresas fortes no setor, para que a gente pudesse adaptar dentro do orçamento da Bora e vir evoluindo a Bora aos poucos, né? O segredo da Bora é que a gente veio crescendo aos poucos, investindo aos poucos. Então, assim, meu pai e meu tio, o que ajudou muito, eles reinvestiram praticamente 100% do lucro no negócio. Meu pai, assim, é uma pessoa simples, meu tio é simples, assim, e a gente já herda isso deles. Então, assim, de reinvestir, tem muita paixão pelo negócio. Então, eles reinvestiram aí por mais de quase 20 anos, praticamente 100% do lucro no negócio. Meu pai, assim, tem aquele prazer, assim, de, sobrou um lucro, vamos comprar mais um caminhão, vamos expandir, vamos investir, vamos construir uma sede, vamos contratar mais pessoas, porque é uma grande responsabilidade contratar, né? Porque você já tem aquele compromisso mensal, um custo fixo mensal, então, assim, foi muito legal e a gente veio aos poucos. Então, primeiro, Bahia, já tinha uma filial pequena na Bahia, na sequência a gente tinha Pernambuco, aí tinha Ceará, depois abriu uma base no Ceará. Quando eu entrei, tinha um ponto de apoio na Bahia, e a gente conseguiu, todas essas filiais já foram com uma parceria da primeira geração, servindo a segunda geração, servindo a primeira geração e aos clientes, né? Então, assim, deu muito certo essa junção. E do crescimento, assim, que eu destaco também, muito assim a questão nossa de ousadia, porque a segunda geração ela tem muita responsabilidade, assim, sobre o que ajuda muito a primeira geração a confiar na primeira, a segunda a confiar na primeira. Resultado. Então, assim, a gente apostou também bastante. Por exemplo, a primeira filial, assim, de ponto de apoio que a Bora abriu fora Bahia, Pernambuco e Ceará foi no Rio Grande do Norte, e eu e o Thiago abrimos a Oxe. Por exemplo, que presta serviço para a Bora. Quando veio essa primeira filial? Só para a gente pontuar aqui nessa linha do tempo. Fazem mais ou menos, mais de 12 anos acho que já tem então, de Oxe. Assim, de 12 anos para cá que vocês começaram então essa expansão. De expansão também, era a quarta filial que tinha aí, que a gente veio com a Oxe, porque assim, a Bora tinha assim, como muitas fazem hoje. O que é a Oxe?
Hoje é uma empresa que faz distribuição em todo o estado do Rio Grande do Norte, Perfeito. Armazenagem e distribuição. Hoje não só, primeiro era só para Bora, hoje é para Bora e também para algumas outras indústrias. Deixa eu te contar um negócio aqui que vai Para sair aí. negócio aqui, galera. Olha só. Você está vendo? Ó, empreendedores gera conexão de forma natural aí. Sabe que tem alguém que tem um domínio oshi.com.br, cara? Caraca, isso é bom, hein, cara? Sabe quem é? Não. Eu, cara. Aí o cara é demais, muito visionário, Tô cara. desde 2000 registrando domínios na internet. Pô, cara, aí... Olha aí, demais. vai sair negócio aqui hoje. Aqui, aí é muito bom, cara. Ó, eu tive que pôr Oshi Transportes, tá vendo? Agora eu entendi por que eu pus Oshi Transportes. Aí eu pôr Oshi Log. Mas assim, cara, Olha é muito aí. legal. Então assim, a Oshi faz essa distribuição. Então, o que ajudou? Pô, meu pai falou, pô, é rentável ter? Então assim, é difícil também para eles apostarem e fazer isso a longa distância. Aí quando eles viram, pô, deu certo com a Oshi, aí eu e o Thiago já falou, pô, agora a gente vai ampliar, né, cara? Já montamos um projeto, o Thiago já estava montando o projeto Paraíba. Em breve no oshi.com.br você vai conhecer aqui detalhes da Oshi. Aí o projeto Paraíba, por exemplo, aí eles olharam e falaram assim, pô, deu certo pra caramba em Natal? Não, cara, agora não vai ser Oshi não, agora a Paraíba vai voltar a ser Bora. E assim, mas a gente construiu um case que até o primeiro objetivo era ter, de repente, até franquias, né, da Bora, porque assim, ponto de apoio, é muito difícil alguém ter a tua visão, entender a tua missão. Já a equipe, com 15 filiais, 19 filiais em 15 estados, é difícil a tua equipe cumprir com a missão, visão e valores da empresa e o processo da empresa. Um quarteirizado é muito mais difícil. Então, assim, só que assim, a gente foi fazendo aos pouquinhos, apostando, eu e Thiago apostamos em Natal, construímos um case de sucesso. Aí esse case, pô, a Bora olhou e falou, não, faz sentido pra gente continuar, e foi justo, porque eles que investem, a gente tá à frente lá junto com eles, mas assim, fala, pô, aí soltou Paraíba, aí começou a dar certo, aí já veio Aracaju, e aí a gente partiu para todos os estados, né? Cara, que bacana. E me conta uma coisa, qual que é a importância dos valores familiares assim na gestão da empresa? Como é que vocês tratam isso, né? Porque assim, eu noto que existe um comportamento muito profissional, né, dentro da Bora. Sim. Por mais que você esteja falando aqui, né? Tem primo, tem tio, tem pai. E só. Enfim. São 4 só. Assim, meu pai e meu tio, como eu passei, eles têm uma tradição 35 anos de transporte. Então, assim, eles tinham muita preocupação, até mesmo eu e o Thiago entrarmos no negócio. Porque, assim, é difícil essa questão de levar para o lado pessoal o profissional. Então, assim, aí por uma necessidade de expansão, para atender bem a um cliente, eles recorreram a gente porque precisavam de pessoas de confiança, mas, assim, eles viram muitos casos de empresas familiares que não dava certo, que dava muita confusão, né? Então, assim, eles optaram ambos por não ampliar essa rede assim de familiares, o que proporcionou também gerar planos de carreira interno, né, com profissionais que pudessem criar a carreira dentro da empresa, né? Então é uma regra também feita por eles e que a gente segue, assim como foi de não expansão de Oshi e manutenção de Bora, a gente respeita muito a primeira geração porque foi ela que nos deu oportunidade, né? Eu não venho do segmento de transporte. O que eu aprendi no segmento de transporte foi com meu pai, com meu tio. Eu sou muito grato a eles. Então, assim, a decisão é muito clara, a hierarquia. A palavra final é deles. Eles que construíram o negócio, eles direcionam. Por mais que a gente está muito à frente, a gente tem que ter esse respeito, né? Pela primeira geração, que é a geração que construiu. Então, assim, eu vejo assim, é bacana também que eu não preciso, meu pai não precisa assim vender, não precisa me conquistar por gratidão. Meu pai, desde o momento do meu nascimento, o legal da empresa familiar é que, cara, assim, eu já entro na empresa grato ao meu pai. Isso não existe de um colaborador entrar na empresa grato ao dono, né? Então, assim, é o ponto positivo, né, que a gente tem. É difícil, né, essa questão de separar o pessoal do profissional, mas eu já tinha uma experiência anterior que me ajudou muito, assim, na Bora. Então, assim, dentro da Bora, muita gente, às vezes, passa anos, assim, e não sabe nem, o Rodrigo é filho e tal, porque a gente não chama de Gino, senhor Gino, Carlos, senhor Carlos, Thiago, e a gente procura, assim, evitar e não trabalhar mesmo pensando que é pai, assim. A gente procura, assim, distinguir, separar, né? Separar e vem dando certo, assim, não é fácil, né? Cara, olha aqui, então, assim, também estamos tendo aqui uma aula de gestão de empresas familiares, né?
Que é um tipo de empresa bastante comum, é a realidade de muitos empreendedores que estão aí nos assistindo, e esses desafios eles são muito comuns dentro das empresas familiares. Muito bem. Rodrigo, eu queria saber desse mercado de logística, até para saber como é que está o mercado em si. Por exemplo, mão de obra, vocês têm facilidade, dificuldade de encontrar bons profissionais, ou isso é uma coisa que ainda é escasso no Brasil? Até para a gente ver, assim, deixar até... parte da nossa audiência também está em formação. Sim. Então, de repente, assim, pensar... né, nessa área de logística como uma possibilidade de carreira também. Né? Pessoas, todas as empresas têm dificuldade. Como a gente vai lidar com essa dificuldade? A Bora procura assim, ser uma empresa que educa os profissionais. Então, assim, por exemplo, via de regra, um conferente da Bora, ele foi um antigo ajudante. Então, assim, a gente forma profissionais dentro da própria empresa. O conferente vira um supervisor. Vem do mercado pronto, né? Cara, tem... a gente olha sempre, é como se fosse brinco, assim, a gente faz uma analogia com um time de futebol. Eu gosto muito de futebol, a gente faz uma analogia. Como que está a tua categoria de base? Se você tem ali um profissional que já está atingindo aquele nível ou está muito próximo do nível, ele já está com a cultura da empresa, né? Ele já tem uma experiência. Então, assim, a gente tem como prioridade lá, mas também não tem alguém pronto, aí tem que ir para o mercado. Então, a gente também traz alguns profissionais de mercado e principalmente também em níveis de liderança, às vezes tem que trazer de mercado também, por mais que a gente tenha essa cultura, para dar uma oxigenada, né? Porque o Rodrigo está ali, por mais que eu ainda tenho essa oportunidade de fazer benchmark, de conhecer outros empreendedores dentro do transporte, fora, mas nem todos da equipe têm essa oportunidade. Então, como que o cara vai estar trazendo inovação, oxigenando? Então, de vez em quando, sempre é bom também trazer gente de fora. Mas, assim, como a gente lida, respondendo a tua pergunta de forma resumida, trabalhando na educação e na formação da equipe, acreditando no potencial das pessoas, procurando assim convencer elas assim da importância delas no projeto, procurar inspirar e trabalhar muito assim os líderes. A gente procura trabalhar os líderes da empresa para que os líderes possam trabalhar ali com a equipe e já ter essa cultura de formação, né? Muito bem. Rodrigo, cara, para quem quer trabalhar nessa área, assim, o que você recomenda? Para já chegar, por exemplo, com o currículo lá na Bora, impressionando lá. Cara, assim, pegada, né? A logística, você tem que ter muita intensidade, tem que ter muita entrega. Então, assim, tá sempre aprimorando. A comunicação é primordial. Assim, por incrível que pareça, a comunicação é um diferencial. As pessoas, assim, têm muita entrega, mas, assim, se você não se comunica, se você não trabalha de forma integrada com os setores, por exemplo, comercial com operacional, financeiro com comercial, com operacional. Então, assim, a comunicação é fundamental. A inteligência emocional, as pessoas não é muito diferente de outras empresas. Você ter esse equilíbrio emocional, porque a questão do comportamento, né, que a gente sempre fala, as pessoas até muito boa tecnicamente, tem experiência, mas assim, ela não tem a inteligência emocional e aí o grupo mesmo não aceita, causa conflito, e conflito dá uma dor de cabeça enorme pra gente, né, cara? Sem dúvida. Quando chega problema assim de relacionamento, fala, cara, puta, eu queria evitar isso, assim, cara, porque você não quer escolher entre o lado A e o B, e você não queria nem que aquilo chegasse para você. Você quer realmente, como empreendedor, ter problemas reais. Então, assim, o que o profissional conseguir vir e evitar de trazer esse problema assim para uma diretoria, para uma liderança, é muito bom. Então, isso ajuda também bastante, assim. São duas coisas que... Muito bem. Rodrigo, eu queria saber agora de você, né? Quais são os desafios que uma empresa no setor de transporte, né, assim, enfrenta com relação à chegada de novas tecnologias, e também queria saber como vocês utilizam isso, né, ou como que a Bora vem incorporando essas novas tecnologias. Isso ajuda ou ainda é algo que está distante do setor de vocês? Não, ajuda e é fundamental, porque assim, antigamente o cliente esperava muito a questão primeiro que a gente, como transportadora, você é um prestador de serviço. Então, assim, a indústria precisa estar muito conectada com o cliente dela. O dinamismo, o mercado vem exigindo muito que você faça, assim. Então, assim, até para você ser competitivo, você tem que eliminar etapas, você tem que facilitar a questão do processo. A tecnologia é fundamental para a produtividade.
para que você seja competitivo na hora da formação do custo, para melhor atender o cliente. O cliente quer saber da entrega dele online hoje. O cara quer olhar e falar assim, cadê minha nota? Assim, para que ele já possa tirar um novo pedido, ele quer ter aquela informação da ocorrência que chegue assim o mais rápido possível, saber se teve um problema com a mercadoria dele, né? Porque assim, como a gente falou, é a reputação da indústria, são números, ele precisa bater as metas dele ali, a comunicação é muito importante e até para as pessoas também se desenvolverem, né? Assim, a tecnologia ajuda bastante também. Que legal. E inteligência artificial, alguma coisa, vocês já estão... A gente usa o Thiago e a gente tem o Boratec também, da área de tecnologia. O Thiago é um entusiasta assim, da tecnologia, todo o time compra também isso aí. Então, assim, o Thiago vem estudando bastante, o Alan do Boratec com toda a equipe lá. Então, assim, eles têm essa missão ali de estar evoluindo assim, os profissionais, de aplicar as técnicas, não só implantar, mas assim, dar esse treinamento para a equipe de tecnologia. Eu mesmo assim, tenho treinamento tanto por parte da Boratec, quanto assim, pela minha equipe. Uma coisa que eu gosto, por exemplo, de trabalhar com jovens, o pessoal comenta, por exemplo, eu tenho o Lucas lá, já está comentando com ele. Falei, cara, o Lucas, assim, eu tenho bastante a contribuir para a formação do Lucas, mas o Lucas tem para contribuir com a minha formação, por exemplo. Tava falando, é o cara que é melhor em inteligência artificial do time comercial. Então, cara, a gente tem que ter humildade. Esses dias eu estava falando para ele, cara, tô vendo que você tá fera aí, eu tô começando com IA, tem muita coisa a evoluir, me ajuda. E, cara, ele fica super feliz aí de contribuir para que a gente possa evoluir. Ele também vem oxigenando aí o time comercial, outros profissionais também da equipe. A gente procura, assim, dar treinamentos para ele, para que eles também possam multiplicar internamente ali. E assim, ajuda demais, né? Muito bem. E agora, para a gente finalizar aqui, Rodrigo, queria que você contasse aqui, ou se puder contar, né, quais são os planos de expansão aqui da Bora, o que a gente pode esperar aí para o futuro? Cara, a Bora a missão dela é se consolidar e melhorar a cada dia o relacionamento e o atendimento para os clientes nas regiões que já estão, Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Eu e o Thiago, a gente vem montando projetos como a Bourbon, no Piauí, Maranhão, Pará e Amapá, juntamente com o pessoal da Bono. Foi o primeiro projeto que, com autorização do conselho, dos sócios, meu pai e meu tio, agora a gente pode falar aqui no podcast, pode, na Bora não, eles permitiram, né, que a gente fizesse essa ampliação. Agora também é novidade que a gente tem aí, a Pequilog, Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Nós já estamos desde o início do ano e agora nós trouxemos como sócios. Eu me orgulho muito desse projeto. Primeiro que ele nasceu com partnership, que a gente já trouxe, além do Thiago como sócio, o Dino e o Vitor, que são profissionais assim, que estão há muito tempo conosco no comercial, que quando receberam propostas de mercado assim, foram leais à Bora, assim, acreditaram no nosso projeto de longo prazo e assim, e eles têm esse sonho de empreender também. Então a gente proporcionou e eles sabem também muito bem como atender os clientes, que é fundamental, então a gente permitiu. E agora a gente trouxe o Júnior, a Camila, para o time Pequilog. Eles já tinham uma empresa deles na região, conhecem muito a região e tem uma equipe assim que eu achei fantástica. Tive o prazer de conhecê-los, alguns online, alguns pessoalmente. A gente já está trabalhando essa integração, trazendo assim alguns profissionais dessa empresa, que vai somar com que a tradição e o conhecimento deles com o que a gente tem de bom da Bora, do atendimento, e vai ser muito interessante. Promete esse projeto aí do Centro-Oeste, Goiás, Distrito Federal, primeiro Goiás, Distrito Federal e Tocantins, e agora pela Acessar, também a consultoria. Eu estou já estudando aí projetos para outras regiões que a gente possa ajudar na área comercial, área de marketing e também conectar com parceiros estratégicos da área de qualidade, da área jurídica, o foco é no comercial e marketing, mas assim, tudo que uma empresa precisa, indústria precisa, ou supermercadista, através dessa conexão, 20 anos, né, de contatos e de forma intensa, a gente vê que consegue conectar pessoas, gente boa com gente boa e melhorar ali, né, o atendimento de todo o ecossistema. Sensacional, olha só, Rodrigo Tiso aqui no nosso encontro semanal do Empreendedores. Cara, Rodrigo, você deu uma aula aqui pra gente de negócios, de logística, de liderança, de vários outros pontos de gestão de empresa familiar.
E eu curti demais aqui o nosso encontro semanal aqui contigo. Queria te agradecer, cara, porque a gente está fazendo aqui um encontro em João Pessoa. Rodrigo veio para cá aqui para encontrar com a gente. Vamos almoçar agora aqui, vamos agora decidir o cardápio, né, Rodrigo? E, cara, valeu demais aí pela presença aqui. Te receber aqui foi um prazer. Cara, eu agradeço primeiro, assim, essa oportunidade de agenda tua. A gente, Leandro, sempre fala, pô, Rodrigo, quando você estiver em João Pessoa, Simão também, toda a equipe, muito carinhosa do Empreendedores ali. Então, pô, Rodrigo, quando você vê, pô, liguei. E aí, vocês que não acreditam aí, pô, quando eu ligar pro Leandro, cara, pô, fiquei muito feliz de casar a nossa agenda. Foi na hora, de ter essa oportunidade aqui, né? E para mim foi um prazer aí falar com todos ali, divulgar aí o Empreendedores aí, que eu sou fã. Quando eu vi o projeto Empreendedores, assim, eu não pensei duas vezes, né, Leandro? Antes de entrar. Foi muito assim, rápido ali. Até a curiosidade, assim, pô, e assim, a acessibilidade a você, que é difícil aí com toda a reputação que você já construiu. Eu lembro assim, até o case, posso contar o case? É só me mandar uma mensagem aí, cara. E pior que é verdade, cara, assim, eu não acreditava assim pela tua reputação. Eu falei, pô, cara, Empreendedores, cara, eu conheço já o Leandro, conheço administradores, achei muito interessante o projeto. Pô, vamos fazer uma vídeo? Pô, vamos. Aí, pô, falei online, a hora que eu vi o Leandro, falei, pô, é o Leandro mesmo, cara. De verdade. É o Leandro de verdade, assim, pô, bate ali, cara, assim, conversar contigo. E assim, isso gera, assim, muita credibilidade ao projeto, a gente sabe disso aí. A quantidade, assim, de empresários, assim, conceituados que fazem parte aí do Empreendedores, e cada dia mais a gente participa do grupo, e aí vai vendo, pô, boas-vindas ao novo participante. E só gente fera, cara, entrando, assim, é sensacional, assim, os cases que a gente compartilha, e assim, cara, fiquei fã do projeto, assim, é um prazer aí participar e poder contribuir. Fico emocionado aí, porque a gente está botando realmente o coração nesse projeto, né? E assim, eu tenho consciência total do poder dele de transformar vidas, né? Então, assim, eu tenho visto muita coisa acontecendo, né, em função do grupo, em função das conexões, e cada uma, cara, eu vibro demais quando eu mando uma foto, quando sai uma matéria, enfim, né, quando a turma se encontra e a gente não está nem sabendo, e quando vê tá tendo ali um encontro entre um e outro ali, eu acho, cara, sabe, vendo que o nosso trabalho, esse propósito tudo, né, tá dando resultado, né? Esse resultado esperado, que é realmente, né, de construir esses relacionamentos. Resumindo em uma palavra, eu resumo assim, irmandade, assim, porque a gente torce realmente um pelo outro, né? Verdade. Então, assim, é algo muito, muito genuíno, muito legal. Muito bem. Galera, agora eu não sei nem como terminar aqui, fiquei desconcertado aqui no final aqui do nosso encontro, mas é isso aí, acho que o Rodrigo resumiu tudo. E tem até eu estava escrevendo, eu gosto muito de escrever copy, né? Copy de anúncio e tal, tudo mais. E aí me veio a inspiração aqui para uma das nossas copies, que eu disse, cara, o Empreendedores não é para ensinar a fazer network, não é ensinar. Eu não quero ensinar você a fazer network, eu quero fazer network com você. Então essa é a ideia. Eu quero conhecer mais pessoas, e quanto mais pessoas legais a gente conhece, mais coisas legais a gente cria. E eu acho muito bacana isso, né? Quando as mentes certas colidem, se encontram, um universo de oportunidades é aberto. Então é isso aí. Acesse aí empreendedores.com.br para saber mais sobre esse nosso projeto, e vai ser um prazer contar com você na nossa comunidade ao lado de feras como Rodrigo Tiso. Grande empreendedor, Obrigado, grande profissional, e um cara que eu já sou fã aí de carteirinha. Show. Beleza? Valeu, obrigado, Rodrigo. Aí. Prazer, Leandro. Valeu, galera. Até a próxima semana e mais um encontro do Empreendedores, o network que te leva às melhores salas.